vale ressaltar que eu venho de consultorias prévias, e essas consultorias prévias, elas foram para mim, de certa forma, frustrantes, deixava a desejar. Quando eu iniciei com vocês, nós iniciamos de uma maneira muito crédula. Eu tenho certeza que isso aqui vai dar certo, e o caminho é esse. Nós estabelecemos uma meta, nós tínhamos 30 dias para poder chegar a ela. Em menos de 10 dias, eu bati ali essa meta, e nesse mês de agosto, nós dobramos ali em termos de faturamento, aumentou mais de 100% em agosto, digno assim de comemoração, porque vocês entregam, Evandro, muito mais do que você está pontuando aqui, tá? Eu acho que a entrega de vocês é o que surpreende, é aquilo que faz a coisa acontecer de fato, que você mesmo foi a pessoa que chegou para mim e pontuou exatamente aquilo que eu precisava virar em termos de chave dentro do negócio, e simplesmente peguei aquilo que você colocou em prática e a coisa assim, ó, virou em 10 dias. Todo esse caminho para chegar onde chegou, isso não invalidou nenhum valor meu enquanto profissional, muito pelo contrário. Isso veio favorecer e fortalecer ainda mais aquilo que eu quero que chegue ao meu paciente. Olá, pessoal. Hoje temos mais uma conversa. Estamos aqui hoje com o Dr. Cláudio. Bem-vindo, Cláudio. Obrigado, Evandro. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu que sou um admirador nato aí da Codirect, viu? A gente que agradece demais a confiança. Mas explica para o pessoal o que você faz, onde é que você está, que cidade. Eu estou em Recife, né, capital de Pernambuco. Eu sou dentista e aqui eu atuo tanto no consultório privado quanto no serviço público, e também sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, tanto na graduação quanto também na pós-graduação. Na graduação eu dou aula dentro do curso de odontologia, e na pós-graduação sou professor da gerontologia, da pós-graduação em gerontologia. E coordeno alguns cursos de pós-graduação a nível de especialização, tanto em João Pessoa quanto também em Recife. Legal demais, experiência incrível. Como é que você conheceu a gente, Cláudio, por curiosidade? Rapaz, isso vem de longo tempo, né? Na verdade, eu seguia você desde antes da pandemia, no teu perfil pessoal, onde você falava sempre sobre marketing, sobre estratégias de relacionamento com a internet, e aquilo ali, a forma como você falava, de uma forma muito natural, muito tranquila, muito pé no chão, muito dentro de uma realidade não deslumbrada como a gente vê por aí, aquilo ali me fascinava, e eu sentia que você trazia algo de diferente de todo o contexto, era uma realidade que você trazia ali. E aí eu esbarro na Codirect, né, no perfil da Codirect, e eu disse, poxa, ele está aqui na Codirect, né? Eu passei então a seguir o perfil, e eu sempre tive, né, assim, a intenção de, se um dia tivesse uma consultoria de marketing, seria contigo, né? Essa é a realidade. Eu disse, poxa, se esse rapaz aqui, se esse cara abrir uma consultoria de marketing, eu acho que eu vou fazer essa consultoria com ele. E quando vocês entraram em contato comigo ali, a gente se falou, foi muito rápido, porque parece que o momento era aquele, parece que casou absolutamente tudo, né? O interesse, o momento, e daí nós fechamos já uma consultoria, e isso foi bem positivo. Legal, Cláudio. Muito feliz em saber. De fato, é isso que a gente busca transmitir, algo mais pé no chão, que seja factível e que sem promessas milaborantes. Eu lembro quando você começou que a principal motivo, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu lembro, que você estava bastante posicionado em relação à parte dos cursos. E naquele momento você queria dar uma ênfase maior também em atrair pacientes para a clínica, né? Então a gente foi fazendo esse movimento de mudança na parte do posicionamento, na estratégia como um todo, para começar a direcionar como profissional dono da clínica. É isso mesmo, né? Eu sou um professor de odontologia que exerço atividade clínica, eu não vivo sem a minha atividade clínica, eu atuo dentro do consultório, atuo na rede pública, então eu consigo transitar por todos esses ambientes de uma forma muito tranquila. Quando eu entrei em contato com vocês, né, esse posicionamento de fato dentro da área do ensino, ele está muito consolidado, né? E isso fez com que eu passasse a olhar mais para o meu consultório, do tipo assim, eu tenho que trazer isso no mesmo ritmo do ensino. E como que eu iria fazer isso? Porque para falar para dentista, né, eu consigo falar com muita tranquilidade, com muita propriedade. Falar para o paciente, eu consigo trabalhar isso muito bem individualmente dentro do consultório, na consulta ali, mas eu queria levar isso para uma grande massa. Como é que eu faço isso para poder levar para uma grande massa específica, né, para um tipo de clientela que realmente fosse ali uma clientela capaz de consumir e
visualizar e valorizar aquilo que eu pratico. E quando eu entrei em contato com vocês, estava tudo muito alinhado, assim, o que vocês ofereciam e aquilo que eu queria. A gente aproximou esses interesses e isso realmente surtiu um efeito muito grande, né? A proposta de vocês, a metodologia que vocês utilizam, o chegar junto da forma como vocês chegam, fez uma grande diferença para mim. Vale ressaltar que eu venho de consultorias prévias, e essas consultorias prévias, elas foram para mim, de certa forma, frustrantes. A gente não conseguiu isso, mesmo que eles esboçassem alinhamento com os meus interesses, mas a gente não conseguia chegar no objetivo real, né, e concreto daquilo que se propunha. Deixava a desejar. Quando eu iniciei com vocês, em janeiro desse ano, nós iniciamos de uma maneira muito crédula. Eu acreditava. Eu chegava ali, cara, eu tenho certeza que isso aqui vai dar certo. Então, eu tenho certeza, o caminho é esse. E, às vezes, quando eu falava com vocês faziam assim, puxavam o balãozinho e diziam assim, ó, bota o pezinho aqui no chão e é por aqui o caminho. Isso me fazia realmente, assim, ter mais ânimo ainda para poder seguir em frente, porque era algo concreto, sabe, Evandro? Não era nada fantasioso, não era nada ilusório. E toda vez que vocês puxavam meu balãozinho ali, ó, desce aqui, é por aqui, era um ajuste que eu fazia e seguia ali naquele caminho e a coisa dava certo. Conseguia ali adequar a linguagem, eu conseguia adequar o estilo, né, junto com as orientações de vocês, com toda a consultoria de vocês, para que a gente conseguisse atingir o público certo. E gradativamente as coisas foram acontecendo, e foram acontecendo muito naturalmente. Não é algo que aconteceu de um mês para o outro, no momento do fechamento da consultoria para o outro mês, como sempre vocês falaram. Mas vocês sempre diziam, isso vai chegar, e vamos ali persistindo, e de fato chegou. E vai chegar mais. Legal, Cláudio, obrigado. Assim, realmente sobre isso é muito bacana ver essa jornada, né? Só o pessoal se situar, a gente está agora início de setembro, passaram-se por volta de 8 meses, né? Desde o início até aqui. Então, e é uma jornada gradativa, e eu digo que sempre cada um tem o seu próprio tempo, né? Tem pessoas que o resultado chega mais rápido, tem pessoas que demoram um pouco mais. Isso é multifatorial, porque depende de mercado, depende do que a pessoa já tem construído, depende de inúmeros fatores, e lembrando que atrás daqueles números que a gente vê em rede social são pessoas. Então, e aquelas pessoas têm que criar uma relação de confiança conosco, e relação de confiança não se constrói do dia para a noite, principalmente quando a gente vende um serviço de valor agregado relativamente alto, né? Não estamos vendendo coisa de ticket mais baixo, né? No caso da odontologia. Qual foi o maior resultado que teve, Cláudio, nesse período? Assim, de quanto vocês saíram, para quanto vocês chegaram? O que mudou em termos de resultado na clínica? Evandro, eu até te diria que você pontuou algo aí muito importante, que o resultado ele vai depender de inúmeros fatores, mas vai depender, sobretudo, da tua disponibilidade para poder estar ali junto, enquanto gestor principal do teu negócio. Ele veio ali com 8 meses, ele chegou ali, passa muito rápido. Eu diria que poderia até ter vindo antes, se eu conseguisse nortear mais ainda o meu tempo e disponibilizar mais ainda para isso. Mas eu me divido entre as outras atividades, né? Com relação ao contexto ali de resultados, nós estabelecemos uma meta, e essa meta, nós temos 30 dias para poder chegar a ela. E em menos de 10 dias, eu bati ali essa meta, e nesse mês de agosto nós dobramos ali em termos de faturamento e ainda mais alguma coisa. Eu estava até fazendo o cálculo errado, né? Eu disse, poxa, aumentou 50% em agosto, que nada, aumentou mais de 100% em agosto. Então isso aí foi muito positivo e foi surpreendente e digno, assim, de comemoração. Foi bonito de ver, a gente foi acompanhando no grupo os resultados vindo e etc. Quando você postou o resultado, foi comemoração para todo mundo. E foi legal de ver, porque às vezes a gente está tanto tempo acostumado com um padrão de resultado, que eu vejo que às vezes a gente até se acostuma com ele e acha que esse é o padrão e que eu não vou conseguir dar um salto muito grande. Depois que a gente vê esse resultado, eu não consigo mais desver. Então, assim, isso muda internamente a concepção que a gente tem em relação ao próprio negócio, o que é possível fazer com ele, né? Até falando sobre isso, a gente teve um encontro recentemente presencial aqui em Florianópolis, né? Como que foi pra ti? Que virada de chave você teve ali? Não sei se teve correlação, mas na minha percepção teve uma correlação da virada de chave do que aconteceu ali com o resultado no mês seguinte. Teve sim, Evandro, e eu te confesso o seguinte, né? Toda formação, eu sou dentista, toda formação odontológica desde faculdade, ela não te prepara para ser um gestor, né? Para ser um empresário, ele não te prepara para isso. E hoje, se a gente for analisar as formações dentro das escolas de odontologia, ela é uma formação totalmente voltada para o dentista atuar na rede pública de saúde, né? Então, aquela visão empresarial de negócio, né, do seu consultório privado, ela é vista de uma maneira muito pequena. No momento que você resolve empreender, você busca, né, algum conhecimento
fora para que você possa fazer a coisa movimentar. Então, eu nunca me via como um empresário. E toda vez que a gente avançava na consultoria, né, a forma da Codirect lidar com tudo isso, no passar esse conhecimento, no ajudar, no nortear, ia me ajudando muito a ter uma compreensão melhor de tudo isso. Porque vocês entregam, Evandro, muito mais do que você está pontuando aqui, tá? Você está me colocando isso, mas a entrega da Codirect, ela vai além do que você está colocando, aí que colocou a respeito do Instagram, de posicionamento. Eu acho que a entrega de vocês é o que surpreende, é aquilo que faz a coisa acontecer de fato. E aí, quando a minha assessora Andréa, ela vira para mim e fala em um dos nossos encontros, eita, mas a vida do Cláudio empresário é assim mesmo, aquilo ali me fez parar dentro do nosso encontro, que eu parei e fiquei pensando, assim, como se a ficha tivesse caído naquele momento, né, tivesse visto que eu estava dando um passo que já estava começando a ser visto pelos outros como um empresário, para uma pessoa que era visto puramente como um dentista clínico, como um professor, e que isso estava sendo ampliado. Quando eu vou para o encontro presencial, né, o nosso contato, a didática que é utilizada dentro do encontro, a forma de chegar muito próximo ali de vocês, da gente, né, dos grupos que são pequenos para trabalho, e que você mesmo foi a pessoa que chegou para mim e pontuou exatamente aquilo que eu precisava virar em termos de chave dentro do negócio. E quando eu voltei para Recife, eu simplesmente peguei aquilo que você colocou em prática e a coisa assim, ó, virou em 10 dias. Então isso ali foi muito, muito significativo, muito emblemático, conseguir fazer esse diagnóstico muito preciso, sabe? Com as informações que eram levadas e você pontuar de uma maneira muito segura e assertiva em cima do que realmente era possível para poder fazer essa virada. E te agradeço aqui por isso, né? Porque aquele encontro foi muito positivo, foi muito válido. Eu que agradeço a confiança, Cláudio. Assim, é notório de perceber até nos encontros como você foi se transformando também como empresário, porque eu sempre digo que o resultado ele vai vindo de dentro para fora, a gente vai amadurecendo como um todo, enxergando a clínica como negócio, né? Até às vezes quando eu falo sobre isso, às vezes algumas pessoas até enxergam de uma maneira pejorativa, como se estou enxergando como um negócio e tal. Obviamente ele tem que visar lucro, mas estou visando a experiência do paciente, etc. Tudo que envolve um negócio de fato. E quando eu cuido dele, tratando ele como um negócio de fato, de maneira profissional, ele vai florescer, ele vai trazer frutos tanto para você, para os pacientes, assim, ele toma o seu corpo, né? E é muito bacana de ver a clínica se profissionalizando, o posicionamento, como você comentou agora há pouco, que é só o começo, né? Ainda é só o início de uma jornada de muitas coisas que é possível ser feita. Faz total sentido isso, Evandro. Não tem como dizer que o caminho não seja esse. O caminho é pautado dentro de uma realidade sólida, de uma realidade que não precisa de muito convencimento para torná-la factível. É algo que realmente a gente consegue alcançar. Toda a minha tratativa dentro da Codirect e todo esse caminho que foi curto para chegar onde chegou, isso não invalidou nenhum valor meu enquanto profissional, muito pelo contrário. Isso veio favorecer e fortalecer ainda mais aquilo que eu quero que chegue ao meu paciente, com mais tecnologia, com mais investimento, com mais retorno positivo e com mais crescimento. Se você perguntasse para mim, você faria de novo? Eu disse, eu faria e continuaria como eu estou continuando com vocês, né? E antes mesmo de encerrar aquele período de consultoria, eu já estava preocupado, já estava dizendo assim, ó, quando é que a gente vai revalidar isso? E a gente já continuando ali, já por mais um ano aí pela frente, e eu espero que continue isso aí sempre, porque vocês são um suporte muito positivo. Eu diria para vocês que é uma mola propulsora para que a gente consiga caminhar ali com muito mais segurança e consiga realizar os nossos sonhos e também os sonhos dos nossos pacientes. Maravilhoso. Obrigado, Cláudio, mais uma vez. Essa foi a primeira de muitas conversas que a gente vai fazer aqui ainda. Tenho certeza que vão vir novos capítulos dentro dessa jornada para a gente ir atualizando quem nos acompanha aqui. Brigadão, sucesso demais e vamos caminhar juntos para o próximo nível. Valeu demais, Obrigado, Evandro. Até mais. Tchau, tchau.